Eu acho que Deus nos visitou de uma maneira especial para nos ensinar sobre adoração. Quanto mais nós adoramos, mais nós nos sentimos imperfeitos, indignos. É como uma moeda de duas faces. Um lado você glorifica o Senhor, do outro lado você percebe que você é tão falho. E o Senhor, uma e outra vez, Ele vem, chega aqui, meu irmão, chega aqui, cai aí, pode cair, cai, uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, o Senhor fala, levanta meu filho amado, levanta meu filho amado, levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta, eu estou com você, eu estou ao teu lado, eu estou todos os dias com você, uma e outra vez, pode sentar, meu senhor, uma e outra vez, uma e outra vez. É assim que nós somos transformados de glória em glória. Nós estamos numa série conhecendo a oração do Pai Nosso. Semana passada o pastor Ronaldo esteve ministrando para nós a importância de redescobrir a paternidade. Nós não temos um Deus que é Pai. Nós temos um Pai que é Deus. Ele é Pai, isso nos lembra que nós não estamos sozinhos, que nós temos uma família, e que é o nosso, é o Pai nosso, é um orando pelos outros, é um cuidando dos outros, é um apoiando os outros. Quantas vezes Deus vai levantar você usando uma outra pessoa para te estender a mão, e esse Pai está nos céus. Nós temos um Pai, Ele é nosso e Ele está nos céus. E hoje nós estaremos redescobrindo a adoração. E o texto fala o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Quantas vezes nós atropelamos esse modelo da oração? E se Jesus fala que nós devemos orar assim, então significa que há outras formas que nós não devemos orar. Uma delas é quando nós nos apresentamos diante do Senhor com uma lista. Quantas vezes nós já chegamos diante de Deus e falamos: Deus abençoe meu trabalho, a minha saúde, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Senhor, eu estou com problemas de saúde, estou com uma dívida. Senhor, 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 Senhor. Jesus colocou um modelo da oração. E esse modelo, ele fala que nós devemos começar louvando, adorando, porque a nossa adoração vai alinhar a nossa oração. Quando eu reconheço Deus, a sua santidade, quanto mais eu glorifico o Senhor, quanto mais eu digo que Ele é santo, menor eu apareço diante do Senhor. E quando eu lembro que eu estou em família e que o Pai é nosso, e que eu olho para os meus irmãos e eu vejo que eles estão passando mais necessidade do que eu, quando eu olho para aqueles irmãos em Petrópolis que perderam as suas casas, os seus filhos, os seus móveis, os seus documentos, a sua história, as fotografias,
E eu vou pedir pelo meu trabalho, que eu estou trabalhando, eu vou pedir para minha família, sendo que eu estou casado, tenho os meus filhos, eu vou pedir pela minha saúde, que eu estou aqui. Quando eu lembro que o João Batista está na UTI agora mesmo, pedindo o milagre do Senhor, esperando o fôlego de vida. Quais são os teus problemas? Quando tem ali uma criança, o José de 5 anos, pedindo ao Senhor um milagre. Quais são os nossos problemas? Eu vou começar a alinhar a minha oração, eu vou ver a santidade de Deus, eu vou ver a glória do Senhor, eu vou ver que o nosso existe outros irmãos com tantas outras necessidades, e a hora que eu vou orar por mim, eu falo, Senhor, quem sou eu? Eu estou bem, eu tenho saúde, o pão está chegando à minha mesa todos os dias, não tem faltado nada. Sabe, queridos, nós precisamos alinhar a nossa adoração, a nossa oração, para que ela não seja mesquinha, egocêntrica. Filhos pedigüenhos, poderíamos dizer que a adoração repleta de veneração a Deus, ela corrige as outras formas de orar. O louvor é primordial, ele é o primeiro, ele tem a primazia nas nossas vidas. E nesse trecho da oração do Pai Nosso, nós aprendemos 3 grandes lições. A primeira é que adorar a Deus é o propósito das nossas vidas. O homem foi criado para adorar e louvar o Senhor. Assim como as aves foram criadas para voar, assim como os peixes foram criados para nadar, os cavalos para correr, você foi criado para adorar o seu Criador e louvá-lo. Isso reflete nessa expressão quando nós falamos santificado seja o teu nome. Deus é santo, Ele é puro, não há nada que eu e você possamos fazer para deixar o nome do Senhor mais santo. Mas ao declarar, nós estamos reconhecendo que o nosso Deus é o único que é santo. E nós estamos santificando o nome dEle. Nós estamos declarando, nós estamos proclamando. Paulo fala em Romanos capítulo 11, 36, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele. Só que Jesus fala, santificado seja o teu nome. Parei só um pouquinho. Jesus fala que nós temos um pai. Diga, eu tenho um pai. E olha para o teu irmão e fala assim, ele é nosso. E aonde que ele está? Aonde? Nos céus. E ele te chama para sentar aonde? Do lado dele. Nós temos um pai, ele é nosso, e ele está nos céus. E a palavra fala que nós devemos louvá-lo, santificá-lo, e ele tem um nome. Esse nome é a manifestação do poder dele, da sua glória, da sua majestade, da sua grandeza, da sua exuberância, do seu poder, da sua magnificência, da sua sabedoria, da sua onisciência, da sua onipresença. Nós temos pelo menos 72 nomes de Deus. Mas não é aquilo que ele faz, não é aquilo que ele é aquilo que ele faz. Nós estamos santificando o nome dele por aquilo que ele é santo. E aí nós vamos falar, Jeová Jirê,
é aquele que provê. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Jeová Xamã, Deus está conosco. Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Talvez nesse exato momento, nesses dias, nessa semana, Deus tem manifestado a você de uma maneira muito especial, dizendo que Ele é o teu Deus. Sexta-feira, o nosso supervisor Lindenberg, que está trabalhando no Rochinóis, percebeu que a sua filhinha não estava respirando. Eu acho que ela deve ter uns 2 aninhos. E aí os irmãos mais velhos começaram a bater nas costas da menininha, e ela foi piorando. De repente, quando os pais viram, ela já estava quase se desfalecendo. A mãe entrou em desespero, orando, buscando, e aí alguém ajudou, o vizinho, a pessoa da frente ajudou, levaram para o UPA, e não achava o que era, não achava. Quando os médicos foram intubar a criança, descobriu que tinha um brinco nos pulmões. De uma forma milagrosa, o médico foi lá e retirou o brinco, e a criança voltou à normalidade. Qual é o nome de Deus para Tamara? Para uma mãe que estava desesperada. Qual é o nome de Deus? Qual o nome que nós podemos dar para esse Deus que providenciou aquela carona, que providenciou aquele médico? Qual é o nome que nós podemos dar para esse Deus? Que nome você daria? Fala bem alto agora, fala bem alto. Que nome você daria para esse Deus? Como? Poderoso, o que mais? Salvador. Deus presente. Um Deus socorro. Um Deus médico. 72 nomes nós encontramos, especificamente, e tem tantos outros, que refletem aquilo que Deus é. Então, santificado seja o teu nome. Você pode santificar, porque o teu Deus tem um nome, e Ele intervém na tua vida, Ele intervém na tua história. Você pode estar passando por um grande luto, uma grande perda por esses dias. Você pode ter certeza que para você o Senhor é Jeová Shalom. O Espírito dele vai pairar sobre você e vai te dar paz. Uma paz que você não vai compreender, um consolo que você vai nem saber de onde que vem esse consolo. É o Senhor. É o Senhor. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que o louvor nos lembra quem nós somos. Se eu estou santificando o nome do Senhor, e nós tivemos uma aula prática hoje aqui agora, de quebrantamento, quanto mais nós santificamos o nome de Deus, mais nós nos quebrantamos e nos humilhamos. É ou não é? Isso acontece aqui, acontece no nosso lugar secreto, acontece quando estamos dirigindo,
acontece no trabalho. Eu escutei essa semana de uma pessoa dizendo que foi quebrantada num banheiro do trabalho. Ela não aguentou e foi para o banheiro orar, e lá ela se quebrantou no banheiro. É esse avivamento que nós esperamos, que estamos buscando. Nós temos que alinhar a nossa oração sabendo que nós somos pecadores, que nós somos imperfeitos. Isaías falou: Senhor, ai de mim que sou pecador, porque ele contemplou o Senhor, a sua glória, a sua majestade. Ele falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei. Porque se eu não alinhar a minha oração, eu vou começar a inverter os papéis e vou começar a declarar. Eu vou começar a olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu declaro, eu não aceito, eu ordeno. Você pode ordenar, você pode declarar, você pode não aceitar as coisas do inferno. Agora, muito respeito, muito temor quando você se dirige ao Senhor soberano, todo-poderoso. Quem é daquela época que os avós ou os pais só faziam assim, ó? Edson, ó. Hoje, se eu faço isso para minhas filhas, ela fala: o que, pai? O que foi? Não estou entendendo. Aí o filho devolve. Naquela época era só assim, ó. Qual que era o resultado? Sem conversa, sem nada. Sim ou não? E aí nós chegamos para Deus e falamos: Senhor, eu ordeno, eu não aceito, eu declaro, e isso, aquilo, outro, e um montão de coisas que nós deveríamos estar falando para o nosso eu, para a nossa carne, os nossos pecados, para as nossas emoções. Diante de Deus, nós temos que calar a nossa voz. Quantos pais aqui já disciplinaram os seus filhos? Disciplinaram, eles choraram, você chora, depois você pega a criança, coloca no teu colo, você fala que ama, você abraça, e aí vai acalmando, 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 acalmando. Quantos já passaram por essa experiência aqui? Não é assim? É assim, Juninho? Lembra, Gabriel? Você lembra, Gabriel? Você lembra? Talvez a nossa geração não foi assim, mas os nossos pais também não aprenderam assim, os pais dele também não. Mas é a presença de Deus, é a transformação de Deus nas nossas vidas, que nós agimos com os nossos filhos agirão assim com seus filhos, e com eles, com outros. Mas eu estou querendo dizer, é aquele momento de quietude, do pai, que é pai, que instrui, que corrige, mas que chama para o lado, que abraça, que consola, que diz que ama. E o mais interessante é que ambos se calam, ambos se aquietam, porque o coração do pai também se aquieta diante da disciplina. Não é isso, Rodrigo? É assim, Rodrigo? O coração do pai se aquieta, se acalma. Nós temos que alinhar, o louvor nos lembra quem nós somos. Em terceiro lugar,
Perdão. Gostaria de dizer também que o louvor, ele reorienta, reorganiza os nossos afetos, as nossas emoções. É incrível. Eu estou fazendo um curso que fala um pouco sobre neurociência. E o nosso cérebro não sabe distinguir aquilo que é imagem e aquilo que é real. Incrível, né? Na minha ignorância, eu cheguei para Raquel e falei, Raquel, como é que a ciência sabe disso? O nosso cérebro não consegue distinguir aquilo que é real da imagem. E aí nós estamos vendo notícias trágicas todo momento, as redes sociais todo momento, tragédias todo momento, e aí nós começamos a ficar ansiosos, depressivos, agitados, perturbados. E aí as nossas emoções respondem a esses estímulos que nós estamos recebendo, mentais, e aí nós começamos a agir da mesma forma, reproduzindo a raiva, o ódio, porque parece que os telejornais não querem divulgar coisas boas, ciência, novidade, prosperidade, só buscam tragédias e lixo e mais lixo derramado na tua casa. E quantos têm almoçado recebendo esses lixos? Quantas pessoas têm dormido recebendo esses lixos? E aí as nossas emoções ficam todas desordenadas. E o louvor liberta. O louvor nos liberta. Raquel teve uma experiência quando a sua mãe faleceu. Ela estava no seminário em Curitiba. E ela recebeu a notícia de que a mãe tinha falecido. E qual é o sentimento de um coração de um filho que sabe que o pai faleceu? Tristeza, dor, sentimento talvez de culpa, porque não estava perto dos pais. E a Raquel então começou a ler um livro titulado Louvor que Liberta. Quantos que lembram desse livro? Se você lembra, você é da minha idade. Ela disse que quando ela chegou em Tupi Paulista, ela tinha acabado de ler o livro e todas as suas emoções tinham sido ordenadas pelo Senhor. Sabe, queridos, esse é o milagre do louvor. O louvor, ele liberta. Você pode estar passando um problema muito difícil, uma luta muito difícil, você começa a louvar, você começa a reconhecer o Senhor, a grandeza, a majestade, a glória dEle, e vai te acalmando, vai dizendo que os teus problemas estão secundários, segundo plano, terceiro, quarto plano, diante daquilo que Ele é. Presta muito bem atenção. Quando você começa a louvar o Senhor, os teus problemas ficam segundo, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, diante daquilo que Deus é. Segundo, diante daquilo que Ele tem para você como missão. Deus quer te usar, Deus quer usar os seus dons, seus talentos. O que alinha as nossas emoções, os nossos afetos? O louvor. Porque o louvor nos quebranta. Você viu que música maravilhosa é essa? A letra dela? Letra maravilhosa. E ela me põe no meu lugar. Diante da natureza de bilhões de estrelas, da grandeza, da majestade do Senhor, das galáxias, quem sou eu? Eu sou aquilo ali, um bichinho, nada diante do Senhor. Nesse momento, os meus problemas desaparecem, as minhas lutas desaparecem, e aí eu vejo o Senhor grande, maravilhoso, poderoso, grande. Nesse momento, o que eu lembro? Dos meus problemas ou daquilo que Deus tem para mim? Eu me conecto com Deus e com aquilo que Ele tem para mim, com a missão de pastorear, de discipular, de cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos,
meu bem maior, cuidar do meu patrimônio, das minhas riquezas, cuidar da minha saúde, do meu bem-estar, do meu tempo, do meu prazer, do meu ócio, cuidar de fazer o bem, de contribuir, de abençoar, de ir lá aonde tiver o necessitado. Nesse patamar, você nem vai lembrar dos teus problemas. Quando o diabo jogar isso de volta para você, você fala assim, opa, para aí, não é nada, aquilo não é nada. Eu me lembro muito bem, de uma vez que eu estava cansado, estava com fome, era seminarista, e não tinha o dinheiro do transporte, eu estava no Portal do Gramado, e tinha que ir a pé do Portal do Gramado até o seminário, na esperança de que havia comida. E eu indo, o Senhor disse claramente para eu entrar numa casa. E eu falei, Senhor, eu venho amanhã, agora. Senhor, podia ser depois, porque eu tenho que ir embora. E eu tive que voltar, porque a presença do Senhor era tão real naquele dia na minha vida que eu tive que voltar. E eu entrei. Quando eu entrei, tinha uma senhora que estava no sofá, com todas as suas costas machucadas, e ela mostrando os pedaços da cadeira que o marido tinha quebrado nas suas costas. Pedaço de madeira, todo lado da casa. Orei com ela, encorajei ela no nome do Senhor. Disse que no primeiro momento Deus estaria com ela, apesar daquela tragédia, e que nós iríamos conversar com seu esposo. Acalmei o coração daquela senhora, saí dali, fui na casa de uma irmã, pedi apoio, fui lá ajudar essa senhora. Quando eu cheguei com aquela senhora para ajudar, que era irmã da igreja, que ela me disse, ela já estava calma, ela disse literalmente assim, Leno, eu orei pedindo ajuda ao Senhor, e falei, Senhor, manda alguém me ajudar. E eu, pela graça, pela misericórdia do Senhor, estava passando em frente àquela casa. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer te capacitar. Deus quer te usar como esse instrumento poderoso nas mãos dEle. Terceira lição que nós aprendemos, e estamos terminando, é que o louvor tem poder para fortalecer a nossa fé em meio à dor. Só o louvor. Só o louvor tem poder para transformar a nossa dor em missão. Só o louvor tem poder para transformar a nossa dor em propósito. Porque se não for o louvor, eu vou começar a perguntar, vitimizar, por que isso acontece comigo? Só comigo, só comigo, só comigo. E aí volta tudo de novo. 4 situações que o louvor promove essa libertação no meio da dor. Em primeiro lugar, Salmo 150, fala o seguinte, aleluia, louve a Deus no seu santuário. Esse lugar é poderoso para transformar. Esse lugar tem uma sinergia, tem uma energia poderosa, de quebrantamento, de palavra, de unção.
Quantas pessoas foram tocadas, foram mudadas, porque receberam uma palavra vinda dessa plataforma? Quantas pessoas oraram, e daqui dessa plataforma Deus falou? E eu me lembro da primeira conferência missionária, o pastor Edson Queiroz falando sobre missões e desafiando, e Deus me chamando para missões, e eu falei assim, naquele dia, Deus, deixa eu conversar com a Raquel, porque ela trabalhava no Mini, e eu queria conversar, tomar essa decisão correta, coerente com ela, me justificando para não ir à frente, e o Senhor me quebrantando, de forma que eu via claramente o pastor Edson Queiroz falar assim, é com você. Quase que eu ouvi ele falar o meu nome. É com você. Ele falava assim, você não percebe? É com você que eu estou falando. É comigo. E eu saí quebrantado, em lágrimas, me ajoelhei. Quando eu me ajoelho, quem estava do meu lado? A Raquel, já estava lá, primeiro do que eu. Quase que eu falei para a Raquel, você não tinha que estar com as crianças lá em cima? Não sei como, mas ela estava ali. E foi ali que nós demos o passo para missões. Quantas vezes você veio aqui para restaurar o teu casamento? Quantas vezes você veio aqui para uma cura? Quantas vezes Deus falou com você sentado? Quantas vezes Deus falou com você no santuário? Há uma presença, há um movimento, porque nós estamos aqui todos juntos, nos pequenos grupos. Segunda coisa que nós vemos do Salmo 150, é que há um instrumento, danças, tamborins, cordas, flautas, símbolos sonoros, símbolos retumbantes, há instrumentos. Começa a louvar o Senhor, começa a orar, e não importa se você para a sua oração e fala assim, Deus, eu quero oferecer esse louvor. Aí você começa a colocar um louvor, um instrumento ali, uma canção, e aí você mistura a sua adoração, a sua oração com o louvor, e torna uma coisa só. Ou você começa a orar e começa a pegar uma caneta, começa a escrever orações, declarações a Deus de louvor. Quem tem essa prática? Levanta a mão. Olha só que coisa linda. Mas escrever instrumentos, você não tem corda aqui, você não tem pandeiro, você não tem símbolos retumbantes, não tem prato, mas você tem uma caneta. Você dirigindo, você tem um pandeiro, começa a tocar no seu volante, o ritmo da música, né, Zilfa? Instrumentos, nós temos que levantar instrumentos para louvar o Senhor, e não precisa saber tocar. Eu toco ali, Juninho, eu amo tocar. Há dois instrumentos que eu amo tocar todos os domingos, é a guitarra e a bateria. Hoje mesmo eu estava com o Max, ele tocando a bateria, pá, pá. Raquel, as minhas filhas falam assim, pai, o senhor é sem noção, mas eu estou louvando a Deus com o meu instrumento. Eu estou louvando a Deus com Gabriel ali na guitarra. Você já viu, né, Gabriel? De vez em quando eu olho para o Gabriel assim, eu estou tocando, louvando a Deus com eles. Louvamos a Deus por aquilo que Ele faz, obras do seu firmamento, do seu poder, pelos seus poderosos feitos, pela sua imensa grandeza. E para terminar, com tudo aquilo que tem fôlego, tudo aquilo que respira, louve ao Senhor. Pessoas, aves, animais, tudo que respira, volta-se para o Criador e louva o seu nome.